Eu quero fazer um exercício junto contigo antes da gente começar o programa com a grande notícia da semana. Temos que terminar, na verdade, complementar a informação que eu dei na semana passada sobre o retorno da Gwen Stacy. Eu quero fazer um exercício de imaginação. Parar pra pensar como é a sala de reuniões da Marvel. Eu imagino uma galera engravatada que tem que decidir coisas como devemos ou não trazer Gwen Stacy de volta. E aí alguém diz assim, não, e se a gente trouxer a Gwen de volta, mas não pro gibi do Homem-Aranha, para uma minissérie chamada Gwenpool, ou seja, a Gwen Stacy volta como uma espécie de variante do Deadpool. Aí alguém levanta a mão, não, calma. Não, a gente não vai só fazer a Gwen Stacy uma variante do Deadpool. Ela vai ser ressuscitada pelo projeto Arma X, então ela volta com uma garra, né, em cada mão do Wolverine. E não tem ninguém na sala para levantar, dar um soco na mesa e dizer vocês estão de sacanagem. Galera, trazer a Gwen Stacy de volta, personagem querida que morreu lá nos anos 70, um trauma importante pro Homem-Aranha, já seria algo ousado, seria algo para os dirigentes da Marvel dizerem, calma, vamos planejar isso muito bem. Mas trazê-la de volta como uma variante do Deadpool é quase uma ofensa. Eu imagino que esse barulho, porque pensa no quanto viralizou nas redes sociais o retorno da Gwen Stacy. Eu imagino que esse tipo de barulho deve converter em venda para Marvel, de um jeito muito positivo, a ponto deles fazerem esse tipo de maluquice. É um marketing bizarro. Tem muita gente aí do outro lado que está me assistindo que eu vejo comentários com alguma frequência no canal, sabe? Pô, cansei de super-herói, não é mais pra mim, sabe? A coisa tá indo muito longe, não tem ideias novas. E geralmente esse comentário é de uma galera que tá mais afastada há algum tempo dos quadrinhos e vai sobrevoando as notícias. Porque para pra pensar que tem, por exemplo, o Quarteto Fantástico do Ian North, que tá maravilhoso. Pô, a Marvel tá lançando Vingadores vs Aliens e é sensacional. Tente dar uma lida. Mas eu entendo que esse tipo de notícia desestimula parte dos leitores. Eles falam, não, só um pouquinho, isso aqui é bizarro, sabe? Pô, eu gosto da Gwen Stacy aí, ela tá voltando com uma variante do Deadpool. Sinceramente, eu acredito que seja só marketing, não é exatamente a Gwen Stacy, por mais que eles digam, né? Até na notícia original dos Estados Unidos eles dizem, não é a Gwen Stacy que vocês lembram. Então eles devem ter algum subterfúgio pra sair desse lamaçal que é trazer a Gwen Stacy de volta. Agora a gente vai pra grande notícia da semana, que é o crossover entre a Marvel e a DC, que vai sair no final desse ano. Gente, um parênteses aqui, esse programa ele não tá saindo no domingo porque deu um problema técnico, eu perdi a gravação que eu fiz, enfim, no próprio domingo, e aí o vídeo vai sair segunda. Então se vocês puderem clicar no like, comentar alguma coisa do tipo, sei lá, comenta Marvel ou DC, isso ajuda. Vocês sabem que eu não costumo pedir esse tipo de coisa, mas acaba sendo importante. Pois então, no último final de semana aconteceu a Comics Pro, que é um evento na Califórnia focado nos lojistas. É um momento em que a Marvel e a DC apresentam projetos para deixar a galera empolgada, para os lojistas comprarem mais quadrinhos e os quadrinhos chegarem, teoricamente, lá no leitor. E a grande bomba é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Vão ter 2 one-shots, um chamado Marvel e DC e outro chamado DC e Marvel. Gente, isso é muito, muito grande. Vocês têm ideia que desde 2004, né, tecnicamente de 2013 até 2004, quando saiu Vingadores versus Liga da Justiça, as duas editoras não colaboravam em nada. Foi legal que no painel do anúncio dessa novidade estavam os 2 editores-chefes, tanto da Marvel quanto da DC, que é o C.B. Cebulski, da Marvel, e a Mary J. Vince, da DC. E segundo a matéria do The Beat, eles atribuem essa possibilidade, né, de um reencontro entre as editoras ao sucesso dos ônibus dos encontros da Marvel com a DC que saíram recentemente lá nos Estados Unidos. E eu quero abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que esses ônibus, eles eram promovidos pela DC, né? A Marvel não divulgou, não falou, gente, olha só, estamos unidos novamente. Foi uma iniciativa específica da DC Comics. E infelizmente nesses encadernados não estava Vingadores e Liga da Justiça, então não tem um encontro ali das duas editoras. Bom, a gente vai especular bastante a partir daqui e eu também quero falar sobre a possibilidade da Panini Comics lançar aqui no Brasil esses encontros. Primeiro reparem que ali em 2003, a Marvel e DC se juntaram e colocaram Kurt Busiek e Jorge Pérez para produzir esse crossover, que é maravilhoso, lindo, acho que é difícil um fã ler e não curtir, né? Como a gente tá falando do Kurt Busiek, que é um cara com amplo conhecimento, né? Tanto em Marvel quanto em DC, né? O cara é uma enciclopédia, e o Jorge Pérez, que é um desenhista com habilidade aí de desenhar zilhões de personagens por páginas. Mas, beleza, quem poderia fazer esses crossovers hoje em dia entre as editoras? Nós aqui da redação do Dois Quadrinhos temos um queridinho, né? Nós elegemos o Ryan North, porque ele tá arrasando no Quarteto Fantástico, tá fazendo agora
a minissérie do Doutor Destino, né? Algo muito central dentro da Marvel. E ele tem esse doguinho, então ele parece ser um cara muito querido. Mas a gente tem vários nomes, na verdade, né? Sei lá, poderia ser o Jonathan Hickman, o próprio Tom King, ou de repente Marvel e DC poderiam surpreender e colocar um Brian Bendis. Não, eu sei que ele anda meio queimado, né, principalmente entre os fãs da DC, mas seria um nome que tem trânsito entre as duas editoras. Ou de repente o Mark Waid, que eu acho que seria talvez o melhor nome. Agora pensando em quem poderia desenhar, né, esses dois one-shots, Damora, com certeza é o preferido da DC, enquanto na Marvel, possivelmente seria o Pepe Larraz, mas temos que parar e pensar que ele está fazendo Homem-Aranha. Então acredito que ele está meio ocupado, mas assim, galera, a gente sabe quem a massa quer. A massa pede por um John Romita Jr. Lógico, imagina um Romitinha desenhando aí esse crossover. Para terminar, vamos falar sobre a possibilidade de sair no Brasil os ônibus Marvel e DC, que são aqueles que saíram entre o final do ano passado e o começo desse ano. Pois então, gente, até o momento, se a gente parar para pensar, como eu falei, é uma publicação específica da DC. Era a DC republicando, preparando material, colocando extras, etc, etc, etc. Nenhuma Panini no planeta lançou isso, sabe? A Panini Itália não publicou os ônibus Marvel e DC por lá. O que me leva a especular que, por ser algo específico da DC saindo lá fora, talvez não fosse realmente possível licenciar isso para outros países. Então, né, nenhuma Panini lançou. Mas agora, com as editoras se reaproximando, um crossover, sabe, em andamento, daqui um pouco a Panini consegue e aí chega no Brasil, os crossovers estão pedidos aí, talvez até a gente pode sonhar com Liga da Justiça e Vingadores. Eu sou um cara otimista, então eu tenho fé. Agora comenta aí embaixo quem vocês acham que poderia fazer esse crossover, digo equipe criativa. Porque eu acho que a única certeza que a gente tem é que vai ter um monte de personagem, possivelmente o Doutor Destino vai ser o vilão do lado da Marvel, o Lex Luthor da DC, né, por conta dos filmes, mas não dá pra ter muita noção de pra onde a coisa vai. Agora a gente vai para uma matéria. Depois de uma boa notícia, vamos para uma notícia não muito boa, mas vocês vão entender o contexto. Pesquisa sugere possibilidade de correção do preço do livro no Brasil. Uma matéria do Publish News, né, um site bem legal que fala sobre mercado editorial. Ou seja, o preço do livro pode aumentar. E o mais interessante é que não é aqueles aumentos que a gente está acostumado, do tipo, aumentou o dólar, aumentou o preço do papel, tiragem, não. Na prática, é uma conta que leva em consideração a inflação. O preço médio do livro no país caiu 36% em termos reais desde 2006. Aí você vai me dizer, Vini, mas qual a fórmula mágica? Como as editoras conseguiram, nesses anos todos, segurar o preço dos livros? Então, gente, o processo é o seguinte. Hoje em dia, o mercado editorial, no geral, trabalha com equipes muito pequenas e com congelamento dos valores para tradução, preparação de texto, revisão. Ok, mas o que levou as editoras a cogitar, a pensar na possibilidade de desapertar esse cinto e ampliar o valor dos livros? Então, segundo pesquisas do setor, os consumidores brasileiros, eles não consideram livros nem caros nem baratos. A única categoria de livro que realmente o consumidor considera com um valor muito alto são os livros didáticos, mas os livros de lazer, por exemplo, em geral, não são nem caros nem baratos. Eu não faço ideia quem foi entrevistado, mas enfim, essa foi uma matéria que circulou bastante no mercado editorial como um todo, né? Afinal estamos falando de livros, né? Um bem muito importante, e infelizmente aqui no Publish News eles não conversaram com ninguém da área de quadrinhos, então a gente resolveu falar com o Cassius Medawar da Conrad e ele nos disse o seguinte: em relação aos quadrinhos, essa matéria dialoga apenas com a parte do mercado, a dos gibis de linha, mensais e séries longas. E mesmo nesses, as editoras aqui ou ali vão fazendo seus reajustes. Mas o resto das HQs tem formatos bem diferentes entre si, então acho que os preços já vão sendo feitos de acordo com os orçamentos e a inflação dos insumos da cadeia do livro. Por isso eu acho que a defasagem no nosso mercado é bem menor. Mas ainda falando da matéria, tem um trecho de uma representante da Nielsen, né, que é essa empresa que faz a pesquisa dos dados do meio literário, que me chamou muita atenção, que ela diz que os livros, ela considera que são um tipo de bem que o valor de capa não é exatamente um entrave para o leitor consumir. Ela faz um comparativo com os shows de música, que, vamos lá, não sei como é que é na tua cidade, mas aqui é muito caro ir em qualquer show de qualquer banda. Mas, incrivelmente, se tu vai pesquisar no dia do show lugares na plateia, tá tudo lotado porque as pessoas foram lá e consumiram. Ou seja, o preço não é exatamente um problema, sabe? Por mais que o valor seja alto, as pessoas veem outros benefícios, enfim, no geral,
que motivam elas a comprar o ingresso. Então, segundo essa representante da Nielsen, os livros se encaixam nessa mesma categoria. E aqui, de novo, a gente consegue fazer um paralelo com o mercado de quadrinhos se a gente parar para pensar, por exemplo, sei lá, as pessoas, se aumentar o preço da mensal do Batman, o fã de Batman não vai deixar de ler Batman, como o fã de mangá não vai deixar de ler mangá. Então a gente fica meio preso nessa questão de desejo de consumo barra preço. Mas pra gente terminar com uma boa notícia, pelo menos eu achei interessante, livros no Brasil são o segundo bem cultural mais consumido. Só fica atrás do cinema. Veja só que legal. Como eu falei antes, no último final de semana aconteceu o Comics Pro, né, esse evento onde Marvel e DC trouxeram novidades. E, gente, precisamos falar sobre o que mais repercutiu, porque é o Batman, não tem muito o que fazer, que é a nova equipe criativa do personagem e o fato de que a DC está reiniciando a numeração do Homem-Morcego nos Estados Unidos. E vocês têm ideia que essa é só a quarta vez que existe um Batman número 1 na história dos quadrinhos? Sim, tem o Batman lá de 1939, tem o Batman dos 952, o Batman do Tom King e agora o Batman número 1, que estreia em setembro lá fora, essa nova mensal, com Matt Fraction e Jorge Jimenez. O Jimenez, ele é, sei lá, ele virou sócio da DC, ele não vai mais sair do Batman, ele tá desde o James Tynion. Aqui a gente tem um vislumbre do novo uniforme do personagem. Olha que legal, gente. O símbolo eu achei bem maneiro. Agora eles retomam os tons de azul e cinza clássicos do uniforme. Aqui tem algumas páginas de preview e teremos novos vilões, novos personagens coadjuvantes, novo Batmóvel, que logicamente não foi revelado aqui, né, pelo menos até o momento. Aprende, né, Scott Snyder. Não dá para revelar o Batmóvel no preview, tá? Bom, parênteses aqui só para criticar o Snyder. Vamos voltar aqui. Esses são, então, os conceitos do Jorge Jimenez para essa nova fase do personagem. E eu acho que o que mais surpreendeu todo mundo é o fato de que o roteirista vai ser o Matt Fraction, que é o cara do Gavião Arqueiro, que inclusive virou série de TV. Ele fez o Homem de Ferro numa fase fantástica, ganhou Eisner, e era um cara que parecia meio de saco cheio dos quadrinhos, ele estava meio afastado. Mas vocês querem saber uma curiosidade? As únicas pessoas do planeta que não foram surpreendidas com a contratação do Matt Fraction pro Batman são os seres humanos que, assim como eu, consomem a Zdarsky News, que eu pego todo mês na Comics and Signatures. Passo rápido aqui pro jabá, vocês podem usar lá no site o cupom 2quadrinhos. E, gente, essa é uma revista do Chip Zdarsky, né, o roteirista anterior do Batman. Dá pra dizer que é uma publicação de notícias misturadas com humor. E aí ele fez um panorama de quem poderia assumir o Batman na saída dele. E ele colocou várias pessoas aqui, né? Eve Ewing, Tini Howard, Tom King, Kelly Sue DeConnick, Ran V, Tom Taylor. E aí ele cita o Matt Fraction, porque ele fala que o Matt Fraction abriu muitas portas para ele na indústria, né? Eles fizeram juntos o Criminosos do Sexo. Ele chega a brincar que seria muito justo o Matt Fraction, né, um cara que abriu portas para ele ir lá e roubar o emprego dele no Batman. E ninguém levou a sério isso aqui. O Zdarsky, né? Ele colocou ali o Matt Fraction porque é amigo dele. E aí quando vê, realmente é o Matt Fraction. Sinceramente, eu achei legal a proposta. Vão ser histórias únicas, então tu pode pegar qualquer edição e ler individualmente, mas elas vão formar uma trama maior. O Fraction diz que o primeiro quadrinho que ele leu foi Batman, então é muito importante pra ele o personagem. Cara, eu nunca vi isso chegando, sabe? Matt Fraction na DC com Batman. Lembrando então que a revista ela estreia em setembro lá fora, né? Atualmente tá saindo Batman Silêncio 2 na mensal e depois vem então essa nova fase por Matt Fraction e Jorge Jimenez. Tá, vamos lá para uma sequência rápida de novidades então da Comics Pro. Agora a gente já falou do Batman, que é o que mais importa, é o que vai dar view pro vídeo. Vocês já apertaram o botão do like? Eu acho que eu já pedi isso no começo. Vamos lá. Chip Zdarsky e Valério Schitt no Capitão América. Sim, um dos roteiristas do momento, junto com um dos desenhistas do momento. E é interessante que as histórias elas se focam naquele período entre o Capitão América ser descongelado e entrar nos Vingadores. Então são ali os primórdios do Capitão, como a gente conhece hoje em dia. Vamos falar sobre o universo Ultimate da Marvel. Gente, vocês têm ideia? Primeiro um parênteses aqui, para quem não tá sabendo, o Miles Morales, ele surgiu no antigo universo Ultimate, aquele que nasceu lá nos anos 2000. Em 2015, ele foi parar no universo 616, que é o universo tradicional da Marvel, e agora vai ter uma minissérie onde ele vai pro novo universo Ultimate. Sinceramente, parece algo meio preocupante,
né? Será que o universo Ultimate novo não tá indo tão bem e aí a Marvel tá tendo que colocar uns personagens mais conhecidos do público lá? Não sei. Embora tenha alguma coerência, né? Porque na minissérie da Invasão Ultimate, o Miles Morales é citado pelo criador, né? Que é o vilão aí que criou todo esse universo. Então, né, daqui um pouco pode fazer algum sentido. O importante é que é Dennis Kemp com Cody Ziegler e o Jonas Scharf faz os desenhos. 5 partes, que é o Ultimate Incursion. Na sequência, a Marvel anunciou Bring On The Bad Guys, que vai ser uma série de one-shots focados em vilões específicos. Vai ter o Doutor Destino, lógico, né, o vilão do momento, mas vai ter o Dormammu. Eles vão inclusive apresentar uma nova vilã, que é a Sister Sorrow, e vai terminar com Mephisto. Eita! Na sequência tem uma nova revista mensal que você aí do outro lado com certeza precisava, que é Homem-Aranha e Wolverine. Sem brincadeira, é uma dinâmica que pode ser interessante, assim, geralmente quando os dois interagem é bem legal. Só que a equipe criativa não me empolgou muito, é o Mark Guggenheim, que, sei lá, até o momento nunca li nada muito empolgante dele na Marvel, e o Cary Andrews, que é o cara lá do esperma radioativo do Homem-Aranha, que eu nunca vou perdoá-lo. Vocês estão preparados que Ryan North e Mike Norton vão fazer uma minissérie do Krypton. Dá uma olhada nas capas variantes. Aqui temos o nosso querido Jai Lee. Esse aqui é o Dustin Nguyen, que tem esse traço com aquarela muito bonito. Obviamente a ideia é surfar no hype do filme do Superman. Bom, em Ryan North We Trust, aqui tem mais uma página de preview. E ainda nessa mesma pegada, a DC anunciou uma série mensal da Supergirl, escrita e desenhada pela Sophie Campbell. Deixa eu mostrar um pouco das capas variantes. Tem inclusive capa da nossa querida brasileira Brooke Evelyn. Olha só que demais. Aí nesse caso não é só para surfar no filme do Superman, né? Mas também teremos filme da Supergirl. E para terminar os destaques da DC, temos Mark Waid assumindo a Action Comics, onde ele vai contar histórias no período ali do Clark em Smallville. Então ele vai ter algo como 15 anos de idade. E a gente termina com um teaser muito misterioso, ao melhor estilo Jonathan Hickman, né? Ele não gosta muito de spoilers. Aparentemente vem aí uma saga cósmica da Marvel chamada Imperial. Essa arte, tá, da postagem é do Marco Checchetto, mas não temos informação ainda do desenhista, mas o Jonathan Hickman escreve, e segundo a propaganda da Marvel, vai ser algo que vai juntar o que ele fez com os X-Men na fase Krakoa, junto com a fase dele Ultimate do Homem-Aranha. Então vai ser uma maçaroca muito louca, mas vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu acabar esse vídeo com aquela que é pra mim a grande notícia desse ano, que me deixou muito empolgado, que é o retorno de Donny Cates. Vamos lá, vocês devem lembrar desse roteirista, ele fez God Country, Motoqueiro Fantasma Cósmico, Venom, tem uma série que ele fez do Thanos também muito boa. É possivelmente o grande nome, né, a grande revelação entre os roteiristas de quadrinhos dos últimos 10 anos. Pois então, vocês devem saber também que ali a partir de 2022 ele simplesmente abandonou duas das principais séries da Marvel. Ele estava escrevendo o Thor e o Hulk ao mesmo tempo, e a Marvel dando possivelmente alguns dos principais desenhistas da editora para trabalhar com ele, e o Donny Cates sumiu. Até que no ano passado ele revelou que sofreu um acidente de carro e perdeu tipo 6 meses da memória, ele bateu a cabeça muito forte. Enfim, a boa notícia é que o Donny Cates disse que está retornando, muito em breve teremos anúncios, e ele colocou umas hashtags tipo não vou falar que uma delas é palavrão, mas é Kids Love Chains. Pode ser simplesmente uma hashtag que ele colocou porque é uma marca registrada, ele acha legal. Tem gente já especulando que ele pode de repente fazer Spawn, ou que ele pode fazer o Lobo. Não sei, mas estou empolgado. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Lamento que o vídeo saiu segunda, eu prometo que semana que vem eu devo fazer o programa mais cedo pra se der algum problema técnico, sei lá, né, não impeça do vídeo sair domingo bonitinho. Muito obrigado a todo mundo que clicou no like, comentou. É sempre muito divertido fazer esse programa, eu faço em parceria com o meu querido redator, jornalista Érico Assis. Uma boa semana pra todo mundo e até amanhã que possivelmente tem mais vídeo, tá? Tchau.